Interessante que a fonoaudiologia fala muito da fala, né, como ela falou, e lembrando um pouco da minha área, né, de odontologia, a gente pensa que o dentista trabalha só com dente, até o nome está dizendo, dentista, né, mas nós somos odontólogos, nós trabalhamos no aparelho estomatológico, né? Isso, exatamente. E nós temos isso em comum, os dentistas e os fonoaudiólogos trabalham nesse aparelho estomatognático, né, que é um aparelho mastigatório, mas não apenas mastigatório, mas o aparelho. Nós somos responsáveis pela fala, pela deglutição. Exato. Eu já atendi um pequeno paciente, odontopediatria, que ele, na hora de deglutir, ele levantava a cabecinha assim e fazia a deglutição de uma forma totalmente atípica. Né? Então, essa parte da deglutição também é muito importante, porque às vezes a gente não tem, até a família não diagnostica, que a criança estava deglutindo de uma forma diferente. E a outra posição é a língua se posicionando e empurrando os dentes. Deglute e a língua empurra os dentes para frente. Então, há uma disfunção chamada mordida aberta. A criança começa a ter a mordida aberta. Isso. Também prejudicada também por causa dos hábitos, né? De chupeta, essas coisas. Então, se não tivesse interrelacionamento entre a fonoaudióloga e a odontóloga, sim, não há um tratamento efetivo. E existe o tempo certo de agir. Não é em qualquer... Tem que ser aquela fase daquela criança que está em desenvolvimento. Sim. Então é muito importante o diagnóstico precoce, né? As mães precisam levar os seus filhos a partir da idade de 6, 7 anos. Nós temos uma especialidade chamada ortodontia funcional dos maxilares, que é onde a gente coloca aparelhinhos funcionais. Sim. Né? Porque a gente vai movimentar também questões dos tecidos moles, né? O aparelho, ele prende a língua, para a língua não avançar. Né? Mas é depois que tira o aparelho, se não tiver os exercícios com a fonoaudióloga, ele vai posicionar novamente a língua naquele lugar, fazendo com que haja uma recidiva do tratamento. Né? Então, é muito importante essa relação com a fonoaudióloga. Qualquer área da odontologia, não apenas só a ortodontia, como eu sei. Qualquer área, o dentista ele precisa estar formado para saber indicar o tratamento. Porque, como eu falei, existe o tempo certo da criança fazer aquele tratamento de fonoaudiólogo. Não é isso mesmo? Existe um tempo assim, aquele tempo que a gente pode dizer que vai, assim, retardar para que não venha uma coisa mais pior, né? Todavia, dependendo da situação, por exemplo, eu pego muitos casos de adultos que eu vejo que corrigiram a mordida, mas eles continuam com um padrão inadequado. Primeira coisa que eu pergunto, o que você está mastigando? Eu só como sopa, eu só tomo líquido, muito pastoso. Aí eu digo, mas você não come nenhuma salada? Você não come nada assim, uma coisa cozida? Não, como não? E depois você vai aprender. Até eu pergunto como é que a pessoa corta o tomate. Porque existe uma diferença do tomate cortado em rodela para o tomate cortado em cubo. E o tomate que vai cortar em cubo, ele vai proporcionar uma mastigação melhor do que em rodela. Até isso eu investigo. E ainda mais eu vou dar uma curiosidade para vocês. É possível saber a profundidade do bigode chinês através da forma como se mastiga. Vou dar uma dica para você. Vá para frente do espelho, veja qual é o lado do bigode chinês que está mais fundo. O que tem menos profundo é o lado que você mastiga mais. O que está mais fundo é que você precisa mastigar mais esse lado. Porque a mastigação correta é a bilateral. Porque o pessoal fala que mastigação é 32 de um lado, 32 para o outro. Não. Uma mastigação funcional é aquela que você consegue mastigar dos dois lados. E engolir de uma forma que não haja essa interposição de língua, como você já citou, que pode dar esse caso de voltar à mordida. Aí vai voltar a fazer tratamento ortodôntico novamente. Nova neurose desbloqueada. Agora eu vou ficar olhando como é que eu mastigo. Eu já tô aqui, botei o amendoim e fiquei. Mas se a gente for fazer uma análise pouco assim, né? Bem pouquinho flácido, né? Não, mas a flacidez também tem outros fatores, né? Proporciona um pouco essa... Vamos olhar como o Frank está mastigando o amendoim. Momento avaliação. Momento avaliação, olha aí. Pois é, existem as noites. Então, assim, se eu sei que tem mulherada aqui, uma forma de você minimizar suas rugas é ver como é que você está mastigando e engolindo.
Aí qualquer dúvida pode me procurar no direct. Depois a gente divulga as redes sociais. Pronto. Agora o Franklin, a mastigação dele vai ser diferente, porque ele tem um problema que ele foi atropelado e Pronto. a boca dele fica... Olha, chegou o grande dia, rapaz. Eu fui atropelado por uma moto. Aí, o capacete do piloto bateu aqui, ó. E eu, no outro dia, né? Eles só pontearam aqui meu queixo e tal. Eles disseram assim, não, tá tudo tranquilo. Não tinha nenhum tipo de trauma no cérebro, eu fui pra casa. No outro dia, eu tava com os dentes todos mole. E aí, tipo assim, eu não sabia de nada, tranquilo e tal. Mas eu comecei a ter cãibra no maxilar. Por exemplo, quando eu vou bocejar, eu bocejo olhando pra baixo. Porque eu não posso bocejar olhando pra cima. Porque se eu bocejar olhando pra cima, ele trava. E eu fico... E isso é muito ruim. É muito paia. E eu sofro. É isso, a gente chama de disfunção temporomandibular. Isso. A disfunção temporomandibular, ela é ocasionada por traumas e hábitos, né? Muitas vezes nós temos meios, né? E um dos meios é o tratamento com fonoaudiólogo, né? Porque toda essa questão muscular, a gente utiliza muito do fonoaudiólogo para ele trabalhar exercícios, para você fortalecer esse músculo que está luxando, né? Essa mandíbula que está luxando. Então, é muito importante que você faça uma consulta com um fonoaudiólogo. Já fechar aqui uma parceria. Fonoaudiólogo especialista em motricidade orofacial, porque existe as áreas da fonoaudiologia. Então, assim, o que tá mais, assim, pode ajudar no seu caso é esse especialista, porque ele vai trabalhar não só a parte da musculatura, mas também a função dessa musculatura, que é o quê? Mastigar, engolir e falar. Entendeu? Pronto, ó, porque, por exemplo, eu canto na noite. Eu canto tranquilo. Mas pra falar, eu tô conversando aqui e de repente sozinho faz assim, a mandíbula ela vai fazendo. Aí eu pensei, que foi, mano? Relaxa. Aí eu falo a palavra de novo. Mas isso é involuntário também. Isso que acontece. É meio doido, né? Parece coisa de velho, né, mano? Eu tô ficando velho, eu só pode. Faz parte, assim. É interessante, assim, a gente investigar por que está acontecendo essa compensação. E pode ser também alguma coisa a nível de nervo trigêmeo, que é um nervo que irriga toda essa região aqui do rosto. Tem que ser investigado para ver se não existe uma paresia nesse nervo que está fazendo com que você tenha isso. Que paresia é o quê? É uma paralisia parcial da função. Aí isso tem que ser bem investigado. Pode ter afetado o nervo ou não. Muito sério, viu? Mas tá tranquilo. Aquele não fez esse episódio ainda. Ai, se acontecer, pelo menos eu tô mais despreocupado. O interessante foi que anos depois ele encontrou com um rapaz que atropelou. Aí não sei se foi ele ou foi o outro que reconheceu primeiro. Eu sei que ficou assim. Fui eu que te atropelei, não foi? Eu assim. Aí foi tu que me atropelou. Começaram a rir. Aí eu digo, vai, coisa estranha, começaram a rir, se lembrando e rindo. Eu digo, que coisa boa, ficaram amigos, né? Perdoa. É difícil isso acontecer. Verdade. O Civitz botou, boa noite. As técnicas podem ser aplicadas para profissionais do canto lírico ou sacro, como o Tegotiani, acho que é Tegotiani. Bom, ele está perguntando se as técnicas podem ser aplicadas para profissionais do canto lírico. Sim, a técnica vocal hoje, né, ela já não é mais como antigamente se acreditava que existia uma única técnica, que você cantava todos os estilos musicais com essa única técnica, né? Então, a própria pedagogia vocal, ela vem, né, crescendo, vem se desenvolvendo para provar que alguns estilos vão necessitar ali de alguns ajustes específicos, de algumas coisas que só vão acontecer naquele estilo, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma professora de canto lírico, mas se ela puder me ajudar a desenvolver a minha técnica para cantar, sei lá, belting, se ela tiver o domínio dessa técnica, ela vai conseguir, né, me ajudar nisso. Mas não era o que acontecia antigamente. Antigamente, na época que eu estudei canto, né, a minha professora
era escola lírica, né? Então, aprendi técnicas do lírico. E aí você vai com técnica do lírico cantar a música popular brasileira e você sente, não tem alguma coisa errada, né? E aí é o que vai instigando você a estudar, procurar. E você vê que tem coisas fora do Brasil, por exemplo, né? Que estão há 1000 anos-luz ali, de descobrir técnicas, de outras formas de você fazer aquele ajuste, alcançar uma nota assim, né? Nem sempre você vai precisar somente da voz de cabeça, por exemplo, né? Isso. Então é um mundo, né? Um mundo assim. Então essa pergunta aqui sobre a técnica, né? Basicamente o canto sacro, eu não sei dizer o que seria, assim. Né? Aquele tipo, acho que o gregoriano. Deve ser o gregoriano, né? Tem basicamente o mesmo princípio ali, né? Nasceram juntos, né? Mas eu teria que ouvir ali, tentar entender qual é o repertório exatamente, né? Que também vai de acordo com o tipo que a pessoa canta, né? Isso, exatamente. E a gente vamos ampliar mais isso, né? Por exemplo, como você falou, né? Você teve uma formação em canto lírico, né? Tem técnicas líricas. Isso. Mas a gente vai perceber que o lírico não vai ser o mesmo gênero no rock. Não. Que já tem uma pegada diferente, que já é diferente do pagode, que já é diferente do forró. Totalmente diferente. Então, é interessante. Muitas, né? Isso, é interessante que tanto o fonoaudiólogo, especialista em voz, como o professor de canto, eles precisam entender qual é a demanda que aquele profissional quer que cante para poder ajustar. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Eu atendo, por exemplo, cantores de forró, tô atendendo a cantores de forró. Ainda não me aventurei a cantar um cantor de rock, né? Que eu tenho essa curiosidade de aprender, assim, de trabalhar esse ajuste, não consigo. Mas cada gênero musical tem a sua demanda. Então, eu tô me lembrando tem que aqui da estudar Haru. isso. Tô me lembrando da Haru, Carol. Porque ela usa muito a voz de uma forma sobrenatural. A voz muito rouca, né? Muito forte, aquela coisa muito alta, gutural. Né? Drives, né? E ela deve fazer algum tratamento, assim, até a manutenção dessa voz deve ser bem trabalhada, não é, Carol? Porque Bom, se bem que, assim, o que eu tenho de conhecimento aqui, muitos eles vão nas referências, como o Bruce Dickinson, aquele do Aerosmith, que eu esqueci o nome dele agora. Steve Tyler. Até um do Sepultura aqui, que foi uma grande referência. Todos eles vão para alcançar. Eles vão mesmo assim, por enquanto no empírico, né? Tem alguns que estão procurando profissionais para aprimorar a técnica. Mas muitos vão mesmo assim, na cara e na coragem mesmo, e muitos dão certo, né? Que Deus abençoe, viu? Porque eu não sei como é que eles aguentam. Quando eu vejo aqueles... Eu fui agora para um concerto de rock da Orquestra Sinfônica que teve um rapaz fazendo aquele bem cultural e uma mulher, que eu fiquei mais surpresa ainda. Ela foi a Haru. É a Haru. Não será sei. Que a Haru está? Não sei, eu sei que a bicha se garantiu, viu? Pra você fazer aquele gutural ali no meio daquela plateia, junto com um clássico, viu? Tá de parabéns. Beyond the Touch botou: pessoas com menos dentes têm mastigação menor. Isso a longo prazo pode gerar problemas no estômago, como gastrite ou DRGE? Excelente pergunta. Excelente pergunta. DRGE é o quê? Refluxo gastroesofágico. Pronto, que eu tava querendo saber também o que é isso. Que é o distúrbio do refluxo gastroesofágico. Isso vai depender, porque assim, o refluxo, ele tem vários fatores. Por exemplo, se você for uma pessoa que come uma comida muito temperada, você é uma pessoa que come que você tem o hábito de comer e depois em seguida tomar um líquido, né? Não dá aquele tempo para você repousar. Tudo tem que ser investigado. O que pode acontecer com menos dentes, a pessoa pode, assim, influenciar muito na flora intestinal. Eu participei de uma preparação vocal de um congresso de um encontro de nutricionistas, e teve uma nutricionista falando sobre flora intestinal. Que ela disse que a flora, ela começa na mastigação. Dependendo da forma como você mastiga, o alimento bem triturado, ao chegar no intestino, o intestino, digamos, vai ter menos trabalho para absorver aqueles minerais e as vitaminas necessárias. Então, assim, resumindo a sua pergunta, pode ser que influencie menos dentes? Sim, mas a gente tem que investigar melhor outros fatores que a pessoa vai ter ou não para desencadear o refluxo.
né? Se pode gerar problemas no estômago, como gastrite. Então, a questão da mastigação, ela também pode causar gastrite. Não pode influenciar, né? Por exemplo, a minha saudosa avó, ela teve gastrite de tanto mascar fumo. Né? Até o famoso mascar chiclete, que acho que o pessoal tem, se for por muito tempo, é aquela coisa, é frequência, intensidade e duração. Com que frequência você mastiga, digamos, um chiclete? Com que intensidade? Com muita força? E a duração? É o dia todinho? Se for isso, você tem que sempre ter isso, né, essa tríade no seu cotidiano. Se você tiver isso, pode influenciar. Além de outros fatores, como a alimentação, que você tá, principalmente você que canta, você utiliza a voz profissionalmente. O que você tá acostumada a comer? Eu sou acostumada a comer aquela rabada, aquela panelada, uma buchada. Antes de cantar, pra dar aquela sustância, tem que ter uma macarronada, uma panelada, uma buchada. Aí, meu filho, não tem laringe que aguente. Viu? Aí a gente fica muito ruim. Aí a gente tem que investigar até qual é a sua alimentação que você está ingerindo antes de utilizar profissionalmente a voz. Sem contar o prejuízo que o refluxo ele traz para as próprias pregas vocais. Exato. Né? Então, tem pessoas que eu já peguei na aula e aquela crise recorrente de rouquidão. Eu não sei o que é, Não, tem que ver o que é. Quando foi, só o refluxo. Tenho medo de ser... fenda, ser isso, ser aquilo. Quando foi fazer o exame no otorrino, só refluxo, muito refluxo. Inclusive até teve um caso recente, né? O cantor Natanzinho, que no início do ano ele teve que interromper a sua atividade profissional, que é cantar, porque ele estava com uma crise de refluxo muito alta, devido ao tratamento H. pylori. Até isso a gente tem que investigar. Sim, tudo dependendo do tipo de medicamento que você ingere, pode desencadear o refluxo. Foi o caso do Natanzinho, além de outros fatores que influenciaram essa interrupção na carreira. E acho que depois de 2 meses, ele retornou novamente aos palcos e está aí consciente, cuidando da sua voz. E também uma boa alimentação. E o estômago, né, ele tem uma relação também emocional. Né? Então, às vezes, aquela crise de refluxo, ela vai se desencadear por algum fator emocional. E às vezes a pessoa sabe que já tem essa condição, né? E continua ali com hábitos alimentares ruins. Isso. E você sabe, às vezes, tudo que vai levando aquela bola de neve. Isso. E acaba que não consegue manter ali não, eu preciso me policiar nisso, eu sei que eu vou ter uma crise porque eu estou com ansiedade, então eu vou tentar melhorar aqui minha alimentação, vou tentar seguir a minha recomendação nutricional aqui, mas às vezes é o contrário, né? Vem aquela vontade, aquela ansiedade traz mais vontade de comer, né? E eu conheço muitos cantores que têm crises de refluxo, que elas são recorrentes por causa da crise emocional, né?